Vou te mostrar aqui hoje 3 fundos imobiliários que nunca estiveram tão baratos. Realmente estão descontados. São fundos imobiliários de tijolos, fundos bons, passam no meu crivo aí de análise de fundos imobiliários. Claro que não é recomendação, são fundos que inclusive eu tenho na minha carteira pessoal, gosto bastante. Estou aproveitando para realizar aporte, mas tome cuidado ao fazer a sua escolha e os seus aportes, porque a decisão tem que ser sua. Não delegue a sua decisão a ninguém, inclusive a mim. Eu estou te trazendo aqui fatos e uma análise rápida, não é uma análise aprofundada, mas para que fique no seu radar esses 3 fundos muito bons que há muito tempo não estavam assim tão baratos. Então vamos lá, a gente está diante de um cenário de baixa de mercado. O IFIX aqui, você pode ver, o IFIX está com uma queda no ano de 3,57%. Lembrando que essa queda de 3,57% nem é lá essas coisas, né? A gente tem vários fundos imobiliários de papel que subiram por conta da alta da taxa de Selic, da taxa de juros longos e tudo mais. E por isso, por conta desses outros fundos imobiliários que também estão dentro do IFIX, acaba fazendo com que o IFIX meio que dê uma equilibrada. Mas quando a gente pega aí fundos de tijolos, cara, aí o negócio fica bem doido mesmo, porque a gente tá com muita queda. Se a gente pegar aqui, por exemplo, sei lá, VISC11, olha só, VISC11 é um fundo bastante procurado, no ano tá com uma queda de 16,14%. VINO11, que inclusive é um fundo que eu não tenho na carteira, já fiz vídeo aqui no canal, e já posso te falar que eu não gosto, mas tem gente que gosta e muita gente investe nele, inclusive, tá com uma queda de 33,82% no ano. KNRI11, olha só, um fundo muito procurado aí pelos investidores, uma queda de 16,36%. Cara, eu poderia ficar aqui mais uma meia hora falando de vários fundos que estão assim em queda, fundos de tijolo muito procurados pelos investidores, mas vamos focar aqui nesses 3 fundos que eu selecionei para trazer para você. São fundos que, como eu falei, eu tenho na minha carteira, eu gosto bastante e que estão em expansão. Mas antes, rapidinho, já chega deixando o like aí no vídeo na confiança e se inscreve no canal se você for novo por aqui, se for seu primeiro vídeo, se inscreve e ativa as notificações para não perder os vídeos novos. Bora então falar desse fundo imobiliário aqui, olha só. Em estratégia agressiva, fundo imobiliário anuncia compra de 9 imóveis. Olha só, diante de um cenário assim que nós estamos passando, uma queda de vários fundos imobiliários, as cotações estão caindo e os fundos estão expandindo. Bons fundos, né? Não aqueles fundos que tem problema. Fundo que tem problema cai a toda hora, daí independente do mercado tá embaixo, tá em alta, o fundo tá caindo. Mas fundos bons estão expandindo, assim como eu tô te mostrando agora, enquanto o mercado ou até mesmo suas próprias cotações estão caindo, por variação de mercado mesmo. E esse fundo aqui, eles relatam que vai ter um impacto positivo por cota de 5 centavos no dividendo, por conta dessa nova compra aqui de 9 imóveis. Vamos falar aqui de um fundo de logística, pela fotinha aí a gente já pode ver que é um fundo de logística. Estamos falando do HGLG11. Esse fundo é um dos mais conhecidos aí no mercado, um fundo que eu gosto bastante, muita gente gosta. Ele, na quarta-feira, no dia 25, no mês passado, ele comprou esses 9 imóveis, 9 galpões logísticos, os imóveis localizados no condomínio de logística Goiânia Business Park, na capital do estado de Goiás. Segundo fato relevante, a compra teve um valor de 251 milhões de reais, que será pago em 3 parcelas, olha só. Comprou parcelado isso aí, 3 parcelas, uma entrada de 98,5 milhões de reais, quase 100 milhões, e ficou pendente aí mais ou menos 150 milhões de reais para realizar mais pagamento em 2 parcelas. O fundo imobiliário, o HGLG, ele assume uma área bruta locável, uma ABL, de 78,2 mil metros quadrados, e o valor do médio praticado na região é de R$ 20,78 por metro quadrado. Aqui eles falam que com esses 9 novos ativos, o fundo imobiliário deve assumir a receita mensal do ativo, que deve ficar em 1,6 milhão de reais por mês. Dividindo isso aí por cotas, vai dar 5 centavos a mais para cada cota. Mensalmente, o HGLG já paga normalmente uma média de R$ 1,10 por cota, deve ficar ali mais ou menos R$ 1,15 por cota, alcançando aqui um dividend yield de 8,3% nos últimos 12 meses. Só lembrando, quem investe em fundos imobiliários, normalmente você vai ver fundo de tijolo aí bom, pagando 8%, pagando 9%, mais ou menos nessa faixa, e você não deve comparar esse tipo de fundo imobiliário com fundo de papel. Isso é algo óbvio, mas que deve ser lembrado e deve ser dito. Porque tem gente que compara com fundo de papel. Pô,
pega o fundo de papel, vai lá, o fundo tá pagando lá 12, 13, 14, 15%, e o cara fala, pô, por que eu vou investir num fundo de tijolo, que todo mundo tá falando que é bom, mas tá pagando só 8, 9%, se eu posso investir num fundo de papel que tá pagando muito mais? Fundo de papel, e aqui eu quero sua atenção máxima para não errar, mas isso aqui tem muita gente errando nisso. Fundo de papel investe em dívidas atreladas ao setor imobiliário. Dívida não se valoriza, tá? Não se valoriza. Então não cai nessa cilada aí, porque fundo de tijolo, ele tem esse ganho aí dos dividendos, tá? Que pode ser 8, 9, 10%, pode ser menos mesmo do que o fundo de papel, mas ele tem variação de cotação positiva com o tempo, já que os imóveis, eles aumentam. Então, quando os imóveis aumentam e existe aquela reanálise, aquela reavaliação dos imóveis anual que é feita, o valor patrimonial sobe, o PVP baixa, isso faz com que os fundos fiquem mais descontados, as pessoas vão lá e compram mais, e isso vai elevando com o tempo a cotação, o preço de cotação. Então, quem investe em fundo de tijolo bom, acaba ganhando em duas frentes, acaba ganhando com dividendos e acaba ganhando também com valorização de cotação, enquanto de papel, apenas com dividendos. E aí você é obrigado, naturalmente, a reinvestir os dividendos, senão você vai perdendo seu poder de compra, perdendo seu dinheiro lá, seu patrimônio. Você vai ganhando dividendo, você pode até usufruir do seu dividendo todo, mas aí seu patrimônio ele vai caindo. E aqui eles ainda falam, sem os novos imóveis adquiridos, o portfólio do fundo HGLG11 é composto por 25 ativos, espalhados aqui em 5 estados. Então vai ficar, na verdade, agora com 34 imóveis, aumentou a diversificação em imóveis, o que é muito importante. O fundo está crescendo, fundo muito conhecido, já tem muito tempo, mais de uma década de existência. Hoje ele está cotado em R$ 154,21, liquidez média diária, olha só, quase 8 milhões e meio de reais todos os dias, e um PVP 0,98. Isso aqui é muito difícil de ver o HGLG, PVP assim, abaixo de 1. Para quem não sabe, ele é um fundo de logística, tá? Galpões logísticos. Fundo que está com uma vacância aqui na casa dos 5%, tá ok, não é uma vacância alta. Taxa administrativa de 0,6%, tá ok também. 491 mil cotistas, valor patrimonial de 5,3 bilhões de reais, rendimento que era de R$ 1,10 por cota vai aumentar. Veja aqui que ele tem uma constância nos seus pagamentos de proventos. Esses picos aqui que você observa, ó, esses picos de proventos pagos, para quem não sabe aqui, rapidinho presta atenção. Isso aqui é muito comum nos fundos de tijolos. Os fundos imobiliários como um todo, eles são obrigados semestralmente a distribuírem 95% no mínimo, 95% dos lucros auferidos, tá? 95%. Só que o que acontece? Os fundos de tijolos, eles normalmente vão pagando todos os meses, vão distribuindo e vão acumulando uma gordurinha ali. Caso eles queiram comprar algo, caso eles tenham alguma dívida, alguma coisa assim, eles têm um caixa. Só que quando vai fechar o semestre, ou seja, a cada 6 meses, eles são obrigados a fazer esse reajuste, a ver, ó, eu precisava distribuir 95% do que a gente ganhou. Então a gente vê quanto que falta, vai lá e paga mais naquele mês. Então, por isso que dá esses picos aqui que você observa no gráfico. Por isso que sempre vai ter esses picos. Aqui estão os imóveis. A Gerdau, por exemplo, é um dos inquilinos. Não vou abrir RI nesse vídeo aqui para não ficar um vídeo muito extenso. Não é o foco do vídeo. Mas veja que tem 16 imóveis em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 3 em Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco, 1 em Santa Catarina e agora mais 9 imóveis no estado de Goiás. E quando a gente abre aqui o histórico de preço sobre valor patrimonial do HGLG11, esse é o nosso histórico aqui. Olha só, desde 2017 o PVP é esse aqui. A linha média é essa setinha pontilhada aqui. Perceba que hoje estamos em 0,98, ou seja, pegando desde 2017, esse fundo imobiliário HGLG11 nunca esteve tão barato em bolsa de valores quanto está hoje. Por isso que é um fundo que eu venho sinalizando para que você coloque no seu radar e você se aprofunde, abra RI, abra relatório gerencial, faça sua análise mais aprofundada, é claro que isso é muito importante, mas cara, aproveite esse momento que estamos vivendo, que é um momento único. Já o segundo fundo imobiliário é esse que estamos vendo aqui, BTLG11, anuncia aquisição de 13 ativos, é mais um fundo de galpões logísticos e eles fizeram um investimento de quase 1,8 bilhão de reais, maior investimento de fundo imobiliário de setor de logística já realizado em toda a história dos fundos imobiliários. Então o BTLG, perceba que está caindo e está investindo cada vez mais, está ampliando muito. Inclusive, eles já haviam adquirido aqui 18 hotéis, com um montante de 1,7 bilhão de reais. E eles até relatam aqui, trata-se da maior transação, deixa eu até colocar um pouquinho para o lado aqui rapidinho, em ativos logísticos até hoje. O BTLG, fato relevante, registra que os imóveis estão em São Paulo, 94% da receita são provenientes
ativos localizados em um raio de até 60 km da capital, então são imóveis bem localizados, com a área total de aproximadamente 541 mil metros quadrados em imóveis prontos, ou seja, já vai começar a gerar receita, já vai entrar para a empresa, para o fundo imobiliário, já gerando receita. O valor será quitado com a primeira parcela de 1,1 bilhão de reais, a segunda de 614 milhões de reais vai ser paga em até após 18 meses, e a correção aqui é pelo IPCA. E eles falam aqui ainda que os imóveis eles já estão locados para empresas como Unilever, DHL, Nestlé e Shopee. Veja, são bons locatários. O portfólio tem um prazo médio de vencimento dos contratos de 6 anos e o cap rate da transação é de 9,5%. Isso aqui é o retorno que vai ter com essa transação. O fundo imobiliário receberá um yield estimado em 14,6% ao ano, ao longo de 18 meses, mesmo sem ter pago isso aí. Ou seja, já vai ganhando dinheiro antes mesmo de pagar, então o próprio dinheiro que o imóvel vai gerando para eles já vai ajudar a quitar essa dívida. Veja que interessante que essa transação foi feita. A receita mensal estimada da operação representa 32 centavos por cota, 32 centavos a mais por cota. A aquisição foi de 13 imóveis e veja que o BTLG hoje ele custa R$ 97,75, PVP de 0,94, liquidez mediária de mais de 10 milhões de reais por dia. É um fundo, como eu falei, de logística, galpões logísticos, taxa de administração 0,9% ao ano sobre o valor de mercado, 360 mil cotistas, valor patrimonial de 4,5 bilhões de reais, e os dividendos estavam em 78 centavos por mês, agora vai aumentar. Perceba aqui que os seus dividendos vem aumentando muito com o tempo, e os seus imóveis, a distribuição de imóveis é essa daqui, ó. Tem 17 imóveis em São Paulo, 2 em Minas Gerais, 1 na Bahia, 1 no Ceará, 1 em Santa Catarina, lembrando que tem mais esses imóveis que ainda não estão aqui, os que foram comprados agora, e o valor patrimonial por cota desse fundo é de R$ 104,37. Hoje você consegue comprar ele pagando R$ 97,75. E pra gente ter uma noção disso aqui, se é caro, se é barato, a gente tem o nosso histórico de PVP. Perceba que normalmente ele está ali bem acima do que estava hoje, ó. Já chegou a ser negociado em 1,22 e hoje está em 0,93 abaixo desde 2019. É o pico mais baixo de valor patrimonial que ele está sendo negociado em bolsa de valores. Já aproveita e dá o like nesse vídeo se você não deu o like ainda. E agora vamos ver, então, nosso terceiro fundo imobiliário. Mas antes, rapidinho, tá vendo aqui do meu lado o meu Instagram? Me acompanha lá no Instagram também, passa a me seguir lá, que lá eu abro caixinha de perguntas, eu compartilho várias coisas também no meu dia a dia. E é importante que a gente tenha uma aproximação maior. Inclusive, na caixinha de perguntas, você faz a sua pergunta e eu te respondo por vídeo. Então veja que interessante que lá a gente consegue ter uma conexão mais rápida e mais próxima pelo Instagram. Agora o terceiro fundo imobiliário é o XPML11. Pode ver aqui, ó, XPML11 é um fundo de shopping agora, adquire 25% do Jundiaí Shopping por 251,4 milhões de reais. A aquisição será paga também em etapas, nunca paga de uma vez só, e aguarda a aprovação do CAD para ser concluída. Mas veja que é mais um fundo que está ampliando. A transação vai ser de 251 milhões de reais, ser pago em 3 etapas, 50% no fechamento da operação, 25% depois de 1 ano e 25% depois de 1 ano e 6 meses. Então tem um bom fôlego aí pela frente, reajuste pelo IPCA. O XPML11 é um fundo que hoje está com dividend yield de 10,47% nos últimos 12 meses, custa R$ 104,14. Seu PVP está em 0,88 e liquidez mediária de mais de, quase 20 milhões de reais. É um fundo, como eu falei, de shopping, tá? De shopping, taxa de administração 0,55% ao ano, bem abaixo das outras que nós vimos, vacância controladíssima de 4,2%, cotistas 546 mil cotistas, valor patrimonial 6 bilhões e meio, último dividendo foi de 92 centavos por cota. Lembrando que nós estamos próximos do final do ano, e final do ano a gente sabe, vem datas festivas, o comércio no geral fica mais aquecido, todo mundo passa a comprar mais. Natal, cara, Natal chegando. Esses dias eu fui até no shopping e tava uma loucura, cara, uma loucura. O pessoal já começou as compras, shopping bombando, começa turistas e tudo mais. E isso faz o quê? Faz com que os shoppings lucrem mais. Os shoppings lucrando mais, o que acontece? Dá aquele pico. É sazonal, apenas em final de ano que acontece isso. Depois tem mais algumas datas ali ao longo do ano, mas o forte mesmo, cara, esse pico é final do ano. E quem é cotista desses fundos imobiliários de shopping
se beneficia em muito nesses períodos. Veja que os dividendos desse shopping aqui, ó, tivemos esse período, né? Todo mundo sabe que foi um período difícil, os shoppings fecharam ali em pandemia. Infelizmente tivemos alguns meses aqui sem dividendos, mas desde então que tudo voltou à normalidade, veja que está crescendo cada vez mais os dividendos pagos pelo XPML11. E olha só, pagava 80 centavos mais ou menos, foi subindo, hoje está em 92 centavos, comprou mais imóvel, vai vir mais receita, vai vir mais dividendo e assim vai crescendo. O XPML11 tem uma boa diversificação tanto em estados quanto em imóveis, 11 imóveis, 11 shoppings em São Paulo, 4 em Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Amazonas, 1 no Rio Grande do Norte. Uma loucura, uma loucura. Inclusive, quando a gente vem olhar aqui o histórico de PVP do XPML11, perceba, esse é o nosso histórico, a média é de 1,03 vezes de PVP e hoje está em 0,87, no período mais baixo, desde 2017. Já fala para mim nos comentários se você tem algum desses 3 fundos, HGLG11, BTLG11 ou XPML11. Eu gosto bastante dos fundos, lembrando que não é recomendação. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa um like, compartilha o vídeo e aqui embaixo você vai encontrar um link para fazer sua pré-matrícula para a comunidade RD. E fazendo sua pré-matrícula para a comunidade RD, que vai ser a última turma do ano no dia 7 de dezembro, você também vai entrar num grupo. Entra nesse grupo do WhatsApp, você vai saber de tudo que nós vamos realizar uma Black Friday no final desse mês. Você precisa estar lá dentro para saber de tudo. Eu tenho certeza que vai valer demais e é algo que só tem na Black Friday. Depois o ano inteiro não teremos novamente valores e condições dessa forma que teremos apenas no final de novembro. Agora veja esse vídeo que está aqui do meu lado, onde eu falei de 10 ações descontadas. Eu tenho certeza que você pode extrair algumas oportunidades para sua carteira de investimentos. É só clicar e assistir. A gente já se vê nesse vídeo agora.